Origem 2 do povo de Deus. Primeiro, Abraão, o homem da fé. Capítulo 12 do livro de Gênesis. Vocação de Abraão. Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, de modo que se torne uma bênção. Abençoarei os que abençoarem você, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. E você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Abraão partiu conforme lhe disse Deus, e Ló partiu com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que possuíam e os escravos que havia adquirido em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e aí chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar santo de Siquém, no Carvalho de Moré. Neste campo, os cananeus habitavam essa terra. Deus apareceu a Abraão e lhe disse: eu darei esta terra à sua descendência. Abraão construiu aí um altar a Deus, que lhe havia aparecido. Daí passou para a montanha do oriente de Betel e arrumou sua tenda com Betel, o oeste de Hai, a leste. E aí construiu um altar a Deus e invocou o nome de Deus. Depois de acampamento, Abraão foi para o Negueb. Deus libertou primeiro. Houve uma serestia no país, e como a fome apertava, Abraão desceu ao Egito para aí morar. Quando estava chegando ao Egito, Abraão disse a sua mulher, Sarai: olhe, eu sei que você é uma mulher muito bonita. Quando os egípcios virem você, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão. Deixando você viva, diga, por favor, que você é minha irmã, para que eles me tratem bem por sua causa, e assim, graças a você, eles me deixarão vivo. De fato, quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que sua mulher era muito bonita. Os oficiais do faraó viram Sarai e elogiaram muito diante dele, e Sarai foi levada para o palácio do faraó. Este, por causa de Sarai, tratou bem a Abraão. Ele recebeu ovelhas, bois, jumentos, escravos, servas, jumentos e camelos. Deus, porém, feriu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então o faraó chamou Abraão e lhe disse: o que foi que você fez? Por que não me declarou que ela era sua mulher? Por que me disse que era sua irmã? Eu a tomei como esposa. Olhe bem, se ela é sua mulher, tome-a e vá embora. O faraó confiou Abraão junto a sua mulher e tudo que sua possuía, e vários homens que os levaram até a fronteira. Capítulo 13. Aberto para um novo projeto, Abraão subiu do Egito para o Negueb, com sua mulher, seus bens e com Ló. Abraão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. No Negueb, ele se transferiu em etapas para Betel, no lugar onde outrora havia acampado entre Betel e Ai, no lugar onde tinha construído um altar, e invocou aí o nome de Deus. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía ovelhas, bois e tendas, de modo que não podia viver juntos na terra, porque suas posses eram tão grandes que não podiam morar juntos. Por isso houve discussões entre os pastores de Abraão e os de Ló. Neste tempo, os cananeus e fariseus habitavam nesta terra. Abraão disse a Ló: não haja discussões entre nós, nem no meio dos vossos pastores, porque somos irmãos. A terra inteira está diante de você. Por isso lhe peço, se separe de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu que o vale do Jordão, até a entrada de Segor, era todo irrigado. Tinha antes
que a vez de Deus distribuísse Sodoma e Gomorra. Pareceu o jardim de Deus, ou o Egito. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e emigrou para o Oriente. E assim os dois irmãos se separaram. Abraão morou em Canaã e Ló nas cidades do vale, armando suas tendas até Sodoma. Os habitantes de Sodoma eram grandes criminosos e pecavam contra Deus. Deus disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e aí, do lugar onde você está, olhe para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Eu darei a toda a terra que você está vendo a você e a sua descendência. Para sempre tornarei a sua descendência como a poeira da terra. Quem puder contar os grãos de poeira da terra poderá contar seus descendentes. Levante-se e percorra esta terra no seu comprimento e na sua largura, pois eu a darei a você. Abraão levantou a tenda e foi estabelecer-se junto ao carvalho de Mambré, que está em Hebrom, e aí construiu um altar em honra de Deus. Capítulo 14. A terra que Deus dará. No tempo de Arrafel, rei de Senear, e de Erioque, rei de Alazar, e de Cordoloamor, rei de Elã e de Tadal, rei das nações. Todos estes fizeram guerra contra Bará, rei de Sodoma, contra Bessa, rei de Gomorra, contra Samabe, rei de Adamá, contra Semeber, rei de Seboim, e contra o rei de Bela, que é Segor. Estes últimos se reuniram no vale de Sidim, que é o Mar Morto. Durante 12 anos eles tinham ficado submetidos a Cordoloamor. Mas o 13º ano se revoltaram. No 14º ano veio Cordoloamor com os reis aliados a ele e derrotou os Rafaitas em Astarote, Carnaim, os Uzim em Ram e Emim na planície de Cariataim, e os Horitas nas montanhas de Seir, até Eufarã, na margem do deserto. Depois voltaram e foram à fonte do julgamento, que é Cádiz. Conquistaram todo o território dos Amalequitas e amoreus, que habitavam Azaron Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adama, e Seboim e de Bela, que é Segor, fizeram uma expedição e se apresentaram no vale de Sidim para trabalhar contra Cordolaomor, rei de Alam, contra Tadal, rei das nações, contra Amarrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Alazar. Foram 5 reis contra 4. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Ao fugir, o rei de Sodoma e o rei de Gomorra caíram neles, e outros se refugiaram na montanha. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra, assim como todos os seus mantimentos, e foram embora. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e seus bens, e se foram. Ló morava em Sodoma. Um fugitivo foi informar Abraão, o hebreu, que habitava no carvalho do amorreu Mambré, irmão de Escol e de Aner, aliados de Abraão. Quando Abraão soube que seu parente fora levado prisioneiro, reuniu seus aliados e familiares em número de 318 e perseguiu os inimigos até Dan. Dividiu a tropa e os atacou de noite, derrotando-os e perseguindo até Oba, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe também seu irmão Ló, junto
com os bens, as mulheres e a tropa deles. A justiça que Deus quer. Quando Abraão voltou depois de ter derrotado Cordoloamor e os reis aliados, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de do Salem, do Save, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salé e sacerdote de Deus Altíssimo, levou pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os inimigos a você. E Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dê-me as pessoas e fique com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: Juro por Deus, o Deus Altíssimo que criou o céu e a terra, não aceitarei nem mesmo um fio ou correia de sandália daquilo que pertence a você, para que depois você não diga que enriqueceu Abraão. Não quero nada para mim, aceito apenas que os meus servos comeram a parte de Ené, Escol e Nabé, que me acompanharam, que eles peguem a parte deles. Capítulo 15.